Muitas pessoas acham que não combina amor com confrontação. Esse é o tema, confrontação, a extensão do amor divino. Mas como nós veremos nesta mensagem, confrontação talvez seja a maior ou a mais importante forma de amar. Por quê? Porque o amor verdadeiro é aquele que sofre. O amor verdadeiro é aquele que respeita. O amor verdadeiro é aquele que compreende. É aquele que influencia. O amor verdadeiro perdoa. O amor verdadeiro esquece. O amor verdadeiro permanece ao nosso lado. E isso é verdade. Todavia, o verdadeiro amor, ele é visto não apenas na concordância dos fatos. O amor verdadeiro, ele, como diz a Bíblia, ele não se cala. O amor verdadeiro, ele não consente a tudo. O amor verdadeiro confronta. O amor verdadeiro pontua. O amor verdadeiro exorta. O amor verdadeiro alerta. O amor verdadeiro protege. Por isso, nós precisamos perguntar: até onde o amor de Deus é capaz de ir para nos proteger, para nos guardar, para revelar aquilo como que Ele nos vê como importante? O que Deus é capaz de fazer por nos amar? Nós já sabemos que Deus é capaz de morrer por nos amar. Nós sabemos porque Ele mandou seu Filho Jesus Cristo, que se fez carne, habitou entre nós e morreu. Nessa semana, também fui impactado com esta verdade. Jesus estava no Getsemane, e Ele entrou em agonia. Diz que Ele precisou de que um anjo viesse para fortalecer. Jesus, tem pessoas que falam, mas Ele era Deus, por isso que Ele suportou tudo. Não, Jesus estava, vamos dizer assim, desvestido de toda a sua autoridade como Deus. Diz a Bíblia que Ele foi como homem, tentado em tudo, mas que Ele não pecou. E esse texto é uma prova, que se Ele era Deus só fingindo que estava com dor, que estava abatido, que estava angustiado, Jesus não iria fazer essa coisa. Ele viveu tudo. Ele precisou que um anjo viesse para fortalecer. E o mesmo poder que estava em Jesus também está em nós. E esse poder age em nós. O que Deus é capaz de fazer para demonstrar o seu amor por nós? Eu vejo, irmãos, na história de um homem, de um rei do Velho Testamento, o nome dele é Asa. Eu vejo a vida desse homem, especialmente a história que vou contar a vocês hoje à noite, a demonstração do amor de Deus, o que Deus é capaz de fazer por nos amar. Como Ele nos confronta, para nos proteger, para trabalhar conosco. A história, ela está registrada em 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo 16. Segundo livro de Crônicas, no capítulo 16. E eu quero ler alguns versículos com você. No primeiro versículo, a história nos informa que no 36º ano do reinado de Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e fortificou Ramá, a fim de impedir que qualquer um entrasse ou saísse do território de Asa, rei de Judá. Nessa ocasião, Israel estava dividido em duas partes, o reino do norte e o reino do sul, Israel e Judá. No verso 2, diz que em resposta, Asa removeu a prata e o ouro dos tesouros do templo do Senhor e do palácio real, e enviou a prata e o ouro a Ben-Hadad, rei da Síria, que governava em Damasco, com a seguinte mensagem, no verso 3, ele diz: façamos um acordo, você e eu, como aquele que houve entre seu pai e o meu, eu envio-lhe prata e ouro, rompa o seu acordo com Baasa, rei de Israel, o reino do norte, para que ele me deixe em paz. E no verso 4 diz que Ben-Hadad aceitou a proposta do rei Asa, e enviou os comandantes do seu exército para atacarem as cidades de Israel. Agora veja comigo o verso 7. Vamos para o verso 7. Por esse tempo, diz a história, o vidente, que significa o profeta Anani, foi a Asa, rei de Judá, e lhe disse: olha a palavra,
a profecia que esse profeta dá ao rei Asa. Ele diz assim: uma vez que você confiou no rei da Síria, em vez de confiar no Senhor seu Deus, você perdeu a oportunidade de destruir o exército do rei da Síria. Verso 8: você não se lembra do que aconteceu aos etíopes, aos líbios e ao seu exército com todos os seus carros de guerra e cavaleiro? Naquela ocasião você confiou no Senhor e Ele os entregou em suas mãos. Agora no verso 9: os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar sua força àqueles cujo coração é inteiramente dedicado a Ele. Como você foi tolo! De agora em diante haverá guerras contra você. E aí no verso 10 diz que Asa se irou tanto contra o profeta, com o vidente, por ter lhe dito isso, que mandou prendê-lo e colocá-lo no tronco. Nessa época, Asa também começou a oprimir duramente pessoas da nação, alguns do povo. No verso 11 diz que no 39º ano do seu reinado, Asa foi atacado por uma doença nos pés, uma doença seríssima. E embora a doença fosse grave, ele não buscou ajuda do Senhor, mas só dos médicos. Olha que palavra: não buscou ajuda do Senhor, mas só dos médicos. E no verso 13, final: então no 41º ano do seu reinado, morreu. Talvez, irmãos e irmãs, você esteja pensando que essa história, ela não tem nada a ver com uma história de amor. Na verdade, eu olho para essa história e eu vejo que ela é por si a declaração autêntica do amor divino a uma pessoa. E eu creio que eu e você, nós podemos nos colocar no lugar do rei Asa e ver essa confrontação de amor, a extensão do amor de Deus, o que Ele é capaz de fazer por nós. O texto nos mostra que Deus ama o Asa, que Deus nos ama, que Ele confronta o rei, Ele confronta Asa. E aqui neste caso, a confrontação divina era uma manifestação de amor. Eu oro neste momento para que o Espírito Santo lhe dê entendimento desta verdade. Quando Deus confronta, Ele está fazendo uma manifestação amorosa. E eu oro neste momento para que você avalie comigo o amor de Deus revelado por mim e por você nesse momento que você está passando. Eu peço para que o Espírito Santo lhe capacite a você escutar os questionamentos divinos. Minha oração é para que eu e você demos atenção à voz mansa de Deus, revelando o seu profundo interesse por mim e por você. Um Deus que ama é o Deus que alerta. Um Deus que ama é aquele que defende. Deus que ama é aquele que cuida. Deus que ama é aquele que protege. Deus que ama é aquele que confronta. Então eu queria convidar você a caminhar pela história de Asa e ver quais são os confrontos amorosos que Deus faz a Asa, mas que hoje Ele faz a mim, Ele faz a você. E o primeiro confronto do amor de Deus nessa história do rei Asa poderia ser percebido nesta pergunta: com qual propósito você se aproxima de Deus? Com qual propósito você se aproxima de Deus? Deus nos ama tão profundamente, que Ele faz o que for necessário para nos estimular a irmos a Ele. Como afirma a Bíblia, o amor de Deus é leal, o amor de Deus é eterno. E na história do rei Asa, isso fica muito claro, muito evidente, porque o profeta Azarias, filho de Obed, ele confronta amorosamente o rei, como nós vemos no verso 3 e no verso 4, ele confronta amorosamente o rei Asa. Veja que no verso 3 diz assim: durante muito tempo, Israel esteve sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote para ensiná-lo e sem lei para instruí-lo. Talvez é assim que você se vê, tem estado distante de Deus, dos ensinos de Deus. No verso 4 diz: no entanto, olha só, sempre que se viram em dificuldades e se voltaram para o Senhor, o Deus de Israel, e o buscaram, eles os encontraram. Olha para esse texto. Como nós percebemos nesses versos, claramente o povo de Israel estava afastado de Deus.
Mas o texto diz que mesmo estando eles afastados, quando eles procuravam Deus, ainda afastado, eles os encontravam. Deus os socorria, Deus atendia o clamor deles. Mas veja que no texto fica muito claro que o motivo pelo qual eles iam a Deus não era por causa de Deus, era devido às dificuldades que eles estavam enfrentando, era devido às dificuldades que eles estavam encontrando na vida. E aqui, meus irmãos, que nós encontramos um confronto amoroso de Deus, e Deus espera que nós examinemos nosso coração, e a pergunta que nós temos que responder é essa: a minha relação com Deus, ela está baseada nas minhas dificuldades ou no meu amor por Ele? Eu queria que você pensasse comigo. A pergunta é essa: eu só vou a Deus porque eu preciso de ajuda? Deus é apenas um socorro para mim? Eu vou a Deus porque eu amo ou porque eu quero usá-lo para resolver as minhas dificuldades, para resolver as minhas crises, para resolver os meus problemas? E uma pergunta que veio ao meu coração nessa semana é essa: se eu não precisasse de Deus para nada, eu o procuraria, e eu estaria na igreja dele, e eu estaria com o povo de Deus. É muito importante esse momento. Esse é o momento de Deus para a sua vida. Esse é o momento do céu ao seu coração. E aqui eu preciso fazer algumas colocações. É verdade, meus irmãos, que Deus é o nosso pronto auxílio. É verdade que Deus atende às nossas orações. É verdade, irmãos, que quando nós clamamos por socorro, Ele vem na nossa direção, Ele estende a mão. A Bíblia é clara em nos contar a experiência de pessoas que foram a Deus e receberam socorro imediato. E um exemplo muito claro está registrado no Salmo 34, no versículo 6 e no versículo 8, que eu leio aos irmãos. O verso 6 do Salmo 34 diz assim: um pobre sofredor, gritei e o Senhor me ouviu e me livrou das minhas aflições. Olha para esse texto, por favor. Olhe para essas palavras, considere a força dessas palavras em destaque. Me ouviu, me livrou, eu gritei, Ele me ouviu, Ele me livrou das minhas aflições. Veja claramente, e nós não podemos ver, é verdade, Deus é o nosso pronto auxílio. Nós podemos clamar a Ele, Ele nos escuta. Agora veja o verso 8. Procure descobrir por você mesmo como o Senhor Deus é bom. Feliz aquele que encontra segurança nele. Olha que palavra, irmãos. Olha como é que Deus está falando aqui hoje. Veja que no texto nós somos desafiados a buscar a ajuda de Deus. Sim, Deus escuta o grito de um pobre sofredor. Deus é o socorro que nos livra das nossas aflições, das nossas angústias. Sim, Deus desafia, veja mesmo, a palavra de Deus nos desafia, a experiência dessas pessoas nos desafia a experimentar por nossa vida, por nossa conta. Olha, esse texto é tremendo. Procure descobrir por você mesmo como o Senhor Deus é bom. Deus está nos desafiando. Pode experimentar do meu socorro, pode experimentar da minha bondade, pode provar isso. Deus nos encoraja a buscá-lo em meio à nossa adversidade, à nossa dificuldade, à nossa angústia. Mas, irmãos, veja só, Deus deseja mais. Deus deseja que nós tenhamos uma relação de amor com Ele, não só uma relação de interesse. Esse é um momento importante do nosso culto. Claramente eu vejo a mão de Deus agindo aqui nos corações. Deus está dizendo: eu quero ter uma relação onde os seus interesses são considerados. Mas eu quero mais do que uma relação de interesse. Eu quero ter uma relação de amor. Eu quero ser mais do que um socorro pronto para você, mais do que um auxílio na dificuldade.
Veja como o profeta de Deus fala sobre isso no Salmo 81, no versículo 13 ao versículo 14. Olha para você ver como é que fica claro isso. Se o meu povo apenas me ouvisse e seguisse os meus caminhos com rapidez, eu subjugaria os seus inimigos, voltaria a minha mão contra os seus adversários. Veja o texto, que nesse texto Deus fala de ouvir conversa. Veja que nesse texto Deus fala de seguir caminhos. Veja que nesse texto Deus está falando de um relacionamento pessoal, mais do que uma rede de interesse. No verso 16, nós lemos a palavra do próprio Deus. Ele diz assim: eu sustentaria o meu povo com o melhor trigo, e com o mel da rocha eu o satisfaria. E aqui, meus irmãos, nesse texto, Deus é que está falando claramente de um relacionamento. Ele diz: se você me ouvisse, se você caminhasse comigo, se você seguisse as minhas leis, eu faria isso e isso. Eu cuidaria de todas essas coisas. Mas você só vem para mim quando você está em dificuldade. É só um relacionamento de interesse. Mas se você tivesse um relacionamento de amor comigo, eu iria cuidar de você com o melhor trigo. Aqui é muito maravilhoso, sabe, gente? Porque às vezes a gente fica olhando assim na televisão e você vê aquelas casas que eles fazem, aquelas coisas lindas. Tem aquelas mesas maravilhosas, aqueles pratos maravilhosos. Sabe o que é maravilhoso? Maravilhoso é aquilo que você come e ama. E quando come, geme. Isso é o melhor trigo. Talvez o melhor trigo seja uma carne de panela que a mãe faz. Que quando você come, você geme. Nossa, mãe, não morre, pelo amor de Deus, que essa carne, eu não vivo sem ela. Talvez o melhor seja aquele ovo estralado. Você coloca na frigideira, chega o salivar quando penso nisso. Que espirra um pouquinho no fogão, vira aquela maravilha que depois você limpa com papel toalha. Você coloca ali em cima daquele arroz soltinho, com feijão, com aquela tomatinho com cebola, e você come falando língua estranha. Oh, glória a Deus! Ele diz assim: se você me ouvisse, se você caminhasse comigo, eu sustentaria você com o melhor da comida que você gosta. E eu daria do mel da rocha, o melhor que tem na minha terra, do melhor que tem. E eu daria para você, eu satisfaria você, se tão somente você se relacionasse comigo numa relação de amor. E eu iria cuidar dos seus interesses, todos eles. Não seria nenhum problema para mim. Você sabe, porque quando você precisou, mesmo afastado de mim, você pediu, e eu socorri. Agora imagina, se você tivesse uma relação de amor comigo. Será que você percebe que Deus está falando aqui? Deus está perguntando: que relação é essa que você tem comigo? Se eu tirasse todas as suas lutas, todas as suas dores, todas as suas problemáticas que você enfrenta, ainda você seria meu, ainda você me chamaria de pai, ainda você me amaria. Nós precisamos atender essa pergunta: eu estou usando ou amando a Deus? Eu estou usando ou estou amando a Deus? Esse é um confronto de amor. Ele não está confrontando você porque quer envergonhá-lo, porque quer enxotar você. Não, ele quer motivar você. Eu faço muito mais. Se você estabelecer uma relação de amor comigo, eu vou cuidar do melhor para você. O segundo confronto do amor de Deus nessa história do rei Asa pode ser percebido nesta pergunta: qual é a origem dos seus problemas? Porque essa pergunta é muito importante. Porque a história do rei Asa com o povo de Israel é, na verdade, uma figura do que acontece conosco no dia a dia. Essas histórias, elas não estão registradas apenas para dar um fato histórico. Eu, na verdade, acredito, e a Bíblia nos mostra isto, que Deus registrou
porque Ele queria nos mostrar os erros que nós cometemos na nossa relação com Deus. No texto, um aspecto muito importante me chama a atenção. Acompanhe comigo a leitura do verso 6. Diz aqui, o verso 6, que uma nação lutava contra outra, e uma cidade contra outra, pois Deus os afligia com todo tipo de angústia. Preste atenção nessa frase. Deus os afligia com todo tipo de angústia. O contexto que vivia o povo de Deus é desenhado aqui nesse verso. Havia briga, falta de amor, conflito de todo tipo, males de todas as espécies. E isto mostra como aqueles dias eram parecidos com os nossos dias. A descrição do texto bíblico fala muito claro da realidade de muitas famílias. Talvez descreve o local de trabalho de muita gente, um lugar cheio de angústia. Talvez está falando, desenhando um quadro dos relacionamentos, problemas de todas as espécies. Mas preste atenção, de que a Bíblia deixa claro que Deus os afligia com todo tipo de angústia. E tem uma versão que diz que Deus mandava sobre eles toda espécie de desgraça. Talvez é assim que pessoas se sentem aqui, são acometidas de todo tipo de angústia, são acometidas de todo tipo de desgraça. Importante, isso é muito importante, porque nós corremos o risco de olhar para os nossos problemas, culpando as pessoas. E olha, vou dizer uma coisa para você, se os seus problemas têm pessoas, maldade de gente por trás, você vai se ferir, porque tem gente má. Tem gente que tem parte com Satanás. Tem gente que levanta para nos afrontar. Tem gente má. Tem gente ruim. Tem filho mau, tem pai mau. Pai que mata filho. Nós oramos aqui. Pai que esfaqueou filhos. Filhos que matam mãe. É importante nós avaliarmos que Deus estava por trás daquela angústia, porque talvez você culpa o diabo. E se for o diabo, ele quer destruir você. Você tem que abrir teu olho. Mas o que acontece, meus irmãos? Neste caso, era Deus que estava por trás daquelas angústias. Deus estava fazendo isso por quê? Porque queria destruir o povo? Não. Porque queria arrebentar com Asa? Não. O que Deus tinha em mente? Amor. Deus queria que Asa corresse para ele. Deus queria que Asa se jogasse no colo de Deus. Portanto, a pergunta que nós temos que considerar é essa: qual é a origem das minhas angústias? Minhas adversidades são produtos da mão de Deus para que eu dê atenção a Ele? E aqui, irmãos, uma pergunta que o Espírito Santo faz a mim e a você. Deus está perguntando assim: o que eu vou ter que fazer para você dar atenção para mim? Para você correr para mim? Para você depender de mim? Para você colocar sua vida inteira nas minhas mãos? Veja que no caso do rei Asa, assim que ficou claro que as angústias que ele sofria vinha da mão de Deus, o Asa tomou uma providência. Diz o texto que prontamente ele tomou providências. Diz que ele retirou todos os ídolos, ele restaurou o altar de Deus, como nós vemos no verso 8, que nós vamos ler agora. Quando Asa ouviu essa mensagem do profeta Azarias, e encheu-se de coragem, removeu todos os ídolos. Além disso, ele restaurou o altar do Senhor. Aqui, meus irmãos, a pergunta ganha tons que nós vamos considerar. Será que as angústias que nós sofremos estão relacionadas com a ação de Deus? Porque Ele quer tirar ídolos que nós temos do nosso coração. Ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus. É tudo aquilo que interpõe entre nós e Deus. Tudo aquilo que nos afasta da comunhão, do amor, da relação de amor com Ele. O que está ocupando o lugar de Deus na sua vida? Talvez a sua saúde. Talvez essa independência tua de achar que é o teu dinheiro que sustenta você. Talvez a arrogância do coração. Talvez pode ser uma mulher, um homem
que olha para uma mulher como se fosse tudo na vida, ou uma mulher que olha para um homem como se fosse o Deus da sua vida, que não pode abrir mão de jeito nenhum. Talvez seja seu filho, o desejo de ser mãe, o desejo de engravidar, o desejo de ter aquilo outro. Você pode fazer uma relação, eu temo fazer uma relação, você achar que é isso, quando Deus está colocando no seu coração aquilo que é. E veja que o rei Asa, ele restaurou o altar. Deus está falando, o que eu vou ter que fazer para você restaurar o altar da sua vida? Quanto tempo faz que você não dobra mais o seu joelho? Quanto tempo faz que você não derrama lágrimas de alegria diante da minha presença, no quarto da intimidade? Cadê o altar da sua vida? Talvez esteja em cinzas, em frangalhos. E Deus hoje está dizendo, como falou para o Asa: Asa, suas angústias vêm da minha mão, porque tem ídolos na sua vida. Você tem que restaurar o altar da sua vida. Será que não deveríamos usar das nossas adversidades, agora no momento que nós estamos passando, vê essa luta, vê essa doença, esse desemprego, essa crise, quem sabe na família? Senhor Jesus, eu vou reparar o altar da minha vida, eu vou remover os ídolos do meu coração, Senhor, e eu vou colocar a minha vida limpa. O terceiro confronto do amor de Deus nessa história do rei Asa poderia ser percebido nesta pergunta: a minha presença é vista em sua vida? Deus pergunta. A minha presença é vista em sua vida? Deus deseja que nós saibamos que a presença dele na nossa vida será a evidência mais clara do amor que ele tem por nós. A presença de Deus em nós, ela põe fim ao medo, ela nos enche de coragem, ela nos fortalece, ela nos provisiona para nós enfrentarmos e vencermos qualquer situação. E essa realidade era a que Asa estava percebendo, como nós vemos no verso 9. Diz aqui o texto que muita gente de Israel tinha mudado para Judá no reinado de Asa, quando viu que o Senhor, seu Deus, estava com ele. Olha que coisa tremenda. O pessoal do Reino do Norte diz: vamos mudar para os Estados Unidos. Os Estados Unidos de Judá. Vão para lá, porque a bênção está fluindo, Deus está lá. Deus está com Asa. Veja, o reinado do Asa começou a atrair pessoas devido aos resultados de Deus na vida dele. O povo começou a ver que havia ali uma segurança divina, onde o rei Asa governava, havia paz, havia harmonia no seu reinado, havia uma esfera diferente, e o povo começou a ser atraído ao ponto de que se mudavam para usufruir dos resultados da presença divina. E aqui vem a confrontação de Deus para mim e para você aqui. A presença de Deus, ela é vista na minha vida ao ponto que as pessoas são atraídas a mim. A pergunta que Deus está levantando é essa: o meu estilo de vida é um ponto de atração? Quando você sai pela manhã e você coloca o pé no elevador, a esfera muda. Quando você chega no seu trabalho, num ambiente de crise, de negativismo, de derrota, de competição, de comparação, de egoísmo, de soberba, onde você coloca o teu pé, o clima muda, a presença de Deus se instala, o céu se desce, a influência do poder do Espírito Santo é percebida em você. A forma que eu luto as minhas batalhas apresenta Deus para as pessoas. Porque o que toca na vida das pessoas não é porque nós não passamos por lutas, não é porque nós temos conquistas financeiras. O que toca a vida das pessoas é quando nós somos atribulados, açoitados pelas ondas bravias da vida, e ainda nós levantamos a nossa mão para o céu e nossos olhos para o céu e dizemos: eu sei que o meu Redentor vive, eu sei em quem tenho crido, eu sei que Ele é poderoso. Ele é poderoso, Ele cuida de mim. E aí eles veem: puxa, esse cara não desiste, essa mulher não desiste, essa família não desiste, não entrega o ponto, é a resiliência.
é perseverança, é o poder de Deus que está agindo na sua vida, é a presença de Deus na sua vida. É por isso que você não desiste, é por isso que você se mantém de pé, porque Deus fortalece você. Todo mundo olhava para o Asa e disse: Deus está com ele. Deus está com ele. A presença de Deus é vista assim. Lá no andar que você mora, a presença de Deus é percebida. As pessoas escutam, não os gritos de palavrão ou de nome, mas talvez de uma canção de amor, as palavras, declaração de amor, brado de alegria, porque ali nessa casa tem Deus, o Espírito Santo habita. Vocês percebem o que Deus está falando? Digam amém. O quarto confronto de amor de Deus nessa história do rei Asa pode ser percebido nesta pergunta: você está aproveitando minhas oportunidades? Isso aqui eu achei demais, essa pergunta. Você está aproveitando, ô rei Asa? Você está aproveitando as oportunidades que eu estou dando para você, rei Asa? Agora, meus irmãos, aqui um ponto de lamento. Na vida do rei Asa, nem tudo foi acerto. No capítulo 16, se vocês forem ler em casa a história, eu recomendo que leiam. No capítulo 16, Asa cometeu um erro terrível. Ele se desvia de Deus. Como é que ele desvia? Como é que começa o desvio de Asa? Presta atenção, ele ficou com medo dos seus adversários, do reino do norte, vir contra ele. Então ele faz uma aliança com um rei pagão chamado Ben-Hadad, como nós vimos na história. Esse Ben-Hadad, que devia ser chamado de Mal-Hadad, ele era rei da Síria. E esta postura gerou, essa aliança que o rei Asa fez com Ben-Hadad, gerou tantos problemas para Asa que ele chegou a perder a fé. E aqui, um alerta de Deus aqui, esse é um risco que muitos de nós corremos, quando nós não escolhemos parcerias segundo Deus. Quando nós estabelecemos julgo desigual na nossa vida. Moças e rapazes em namoro de julgo desigual. Pessoas que não creem da mesma forma, que não têm o mesmo compromisso, que não têm a mesma pegada na vida. Vemos casamentos sofrendo com isso. Sociedade no trabalho se arrebentando, porque enquanto um faz pacto de oração na quinta-feira para que Deus abençoe a sua empresa, o outro vai para as encruzilhadas para fazer amarramento, despachos, para que as forças do mal atrapalhem o outro e abençoe ele. Muitas vezes Deus age em nossa vida, escute bem isso. Deus age em nossa vida preparando um cenário para a nossa vitória. Um cenário para a nossa vida dar certo, e nós desperdiçamos as oportunidades para nós vencermos devido ao fato de nós não confiarmos em Deus. Eu preciso destacar isso. O cenário de Deus é montado, mas nós não confiamos em Deus. E acontece exatamente isso com o rei Asa. Em 2 Crônica, no capítulo 16, do versículo 7, diz aqui o texto, que por esse tempo, o profeta, vidente, o Anani, foi a Asa, rei de Judá, e lhe disse, olha o que ele disse: uma vez que você confiou no rei da Síria, em vez de confiar no Senhor, seu Deus, perdeu a oportunidade de destruir o exército do rei da Síria. Olha, irmãos, que coisa triste. Olha como é que o amor de Deus está falando com Asa. O rei da Síria era um inimigo do rei Asa. O rei da Síria era um opressor do povo de Judá. Deus queria que Asa visse aquela situação do norte estar vindo contra ele, que ele estava enfrentando com o reino ao seu redor, como uma oportunidade de confiar em Deus. Era uma oportunidade para Asa firmar a sua aliança com Deus, dizendo: eu sei em quem tenho crido. Quando eu gritei para o Senhor me ouviu, e eu estava afastado de ti. Agora que eu estou contigo, o Senhor vai cuidar ainda de mim com mais veemência ainda. As adversidades do rei Asa eram uma oportunidade para ele demonstrar confiança. Será que você percebe? A pergunta divina
que nós temos que enfrentar, que é essa: as minhas adversidades são vistas por mim como uma oportunidade do poder de Deus se manifestar na minha vida, na minha casa, nas minhas finanças. Eu não sei como é que vai ser, mas vai ser poderoso, vai ser glorioso. A pergunta é: a minha postura como chamado de Deus valida as oportunidades divinas? Vale ler, meus irmãos, o final do verso 7 e o final do verso 9 do capítulo que nós lemos, mais uma vez. Olha o que está escrito: uma vez que você confiou no rei da Síria, em vez de confiar no Senhor, seu Deus, perdeu a oportunidade de destruir o exército da Síria. Nisso você comete uma loucura. De agora em diante terás que enfrentar guerra. Asa perdeu a oportunidade da vitória ter se tornado real, e ele estabeleceu um padrão de derrota. E quem sabe é que Deus está falando isso. Minha filha, minha serva, meu filho, meu servo, toda essa situação, essas angústias, a minha mão está por trás. E sabe, é por amor. Eu estou lhe dando o cenário para você confiar em mim, e eu vou lhe dar a vitória. Mas você busca evidência, você corre para a força humana, você busca a ajuda de um homem, ao invés de depender de mim, depender do meu poder. E por fim, para terminar, o confronto do amor de Deus nessa história do rei Asa pode ser percebido nesta pergunta: a quem seu coração pertence? O Espírito Santo está perguntando hoje: a quem seu coração pertence? Nós não podemos esquecer que o alvo do diabo é possuir o nosso coração. Ele sabe que tudo o que acontece na nossa vida começa no nosso coração, e é por isso que a Bíblia deixa claro que nós precisamos render o nosso coração para Deus, e que além de render, nós precisamos habitar o nosso coração com a palavra de Deus, como diz no Salmo 119, no versículo 11, que nós guardamos a palavra de Deus no nosso coração para nós não pecarmos contra o nosso Deus. O Salomão, o homem mais sábio do mundo, ele chegou a afirmar que acima de tudo nós temos que guardar o nosso coração, pois dele depende toda a nossa vida. Por isso, considere nesse momento do nosso culto essa pergunta: para quem você deu o seu coração? Se você entregar o coração para uma outra pessoa, vai brincar com o teu coração, vai tripudiar sobre os seus sentimentos. Se você entregar o teu coração para o mal, ele vai arrebentar com os teus sonhos, com a sua perspectiva de vida. Mas se você entregar o seu coração para Deus, ele vai manifestar a força dele, o poder dele na sua vida. Veja que foi essa a confrontação de Deus com Asa no verso 9. Veja que o texto diz: os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar sua força, aqueles cujo coração é inteiramente dedicado a Ele. Nisso você cometeu uma loucura. De agora em diante terás que enfrentar guerra. Deus está afirmando: Asa, se o seu coração for dedicado a mim, eu vou mostrar a minha força na sua vida, Asa, e eu vou despedaçar seus adversários. A minha força é suficiente para capacitá-lo a vencer os seus inimigos. Asa, não seja tolo, dedique o seu coração a mim, escolha obedecer-me, decida se relacionar comigo. Então a minha força vai fazer a diferença na sua vida, na sua casa, no seu lar, na sua paixão, no seu amor. A confrontação divina a mim é essa: o meu coração está inteiramente dedicado a Deus. A quem pertence o meu coração? Deus está perguntando: será que existe algo na sua vida que, se eu tirasse da sua vida, você iria me abandonar? Sabe o que aconteceu com Asa? Infelizmente, Asa não ouviu a Deus. Asa finalizou sua vida sem dedicar o seu coração a Deus. Asa não buscou o Senhor. E sabe como foi o seu final? Foi uma tragédia. Veja o que diz o texto para finalizar. 2 Crônicas, capítulo 16, verso 12 e 13. Diz que no 39º ano do seu reinado, Asa foi atacado por uma doença nos pés. Olha, uma doença nos pés. E embora a sua doença fosse grave, ele não buscou a ajuda do Senhor, mas só dos médicos. Olha esse contraste.
Ele não buscou a ajuda do Senhor, ele buscou dos homens. Então, no 41º ano do seu reinado, Asa morreu, mas não buscou a ajuda de Deus. Deus fez de tudo para que ele corresse para ele, mas ele rejeitou. Ele não quis dar o coração dele totalmente para Deus. Ele preferiu morrer na miséria do que usufruir do amor de Deus. E aqui, meus irmãos, eu quero terminar a minha palavra. E eu quero fazer um convite a você. Meu coração tem essa certeza, essa segurança. Hoje Deus está falando com pessoas aqui. O que eu vou ter que fazer para você dar atenção para mim? O que eu vou ter que fazer para você ver que eu quero ficar presente contigo? Eu quero que minha presença seja vista. Quero que você seja uma influência de bênção. Eu quero que você acredite que quando eu ponho a minha mão e eu abençoo alguém, essa bênção é para sempre. Eu quero que você caminhe comigo, não com um rei adversário. Eu quero que eu seja o rei da tua vida. E eu vou manifestar a minha força se o teu coração for totalmente entregue a mim. Talvez você ainda não tomou a sua posição de dizer assim: eu quero Jesus da minha vida. Talvez há pessoas aqui que tem que colocar no altar de Deus um ídolo. Talvez é um relacionamento errado. Eu não vou fazer uma lista das coisas. Deus vai falar com você o que são essas coisas que Ele pede agora. E por isso então, com os olhos fechados, peço que você curve a sua cabeça. E eu quero orar por você nesse momento. O que é que Deus está pedindo para você? O que é que o amor dele está constrangendo você? Pai Celestial, o rei Asa morreu doente, nas angústias, nos males da vida, mas ele não buscou o Senhor. Senhor, e quando findar a vida, Senhor, e quando a morte ao nosso lado chegar, que destino terá nossa alma, se nós não rendemos a Ti no Teu altar, Senhor, nosso coração? Pai, não deixa esse rapaz ir embora, nem esta mulher, nem este homem, nem essa senhora, sem colocar tudo no altar de Deus. Jesus, quem sabe aqui existem pessoas que precisam ir, ó Deus, para verdades básicas, para estruturar a fé. Quem sabe há outras pessoas que precisam ir para o batismo, e que essa pessoa tome a decisão hoje. Senhor Jesus, que essas pessoas se rendam a Ti. Quem sabe aqui um irmão, Senhor, que tem um ídolo, que está afastando ele dos ensinos da palavra, das matérias da Unibim, dos cursos bíblicos, do ministério, do trio de parceria. Jesus, fale com esta pessoa e que ela se renda a Ti hoje. Missionária Central de Maringá.